Pessoas que romperam o padrão da sua época e desafiaram barreiras diversas. Pessoas que abriram o peito e fizeram ouvir os sem-vozes. Pessoas que expandiram o alcance das tecnologias e defenderam a inclusão dos excluídos. Pessoas que sonham com um mundo melhor, com equidade e desenvolvimento. Pessoas que valorizam a cultura, produzem saberes locais e se ajustam às demandas internacionais. Pessoas que modelam lutas, mudanças sociais e criam tendências duradouras. Pessoas que inspiram. Gerações que buscam uma liderança inovadora, transformadora e que impulsiona a excelência. Gerações que ecoam os valores e missão do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. A Escola do Ambo, 11 anos comprometida com a transformação das pessoas através do conhecimento. Faça já a sua inscrição para os nossos cursos e seja um líder que inspira. Para mais informações, ligue 943 03 6019. Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Inovação e liderança. Boa tarde a todos. Eu chamo-me Boaventura Feuerbach Jorge de Deus Fernando. Sou o atual coordenador de Sociologia e CPRI e tenho a honra de partilhar convosco conhecimentos acerca de técnicas de leitura. Bem, esta aula aberta surgiu ou é fruto da iniciativa do Instituto em causa, nesse caso, Instituto Superior Politécnico Sol Nascente. Uma vez que nós estamos na academia, os estudantes enfrentam muitos problemas e muitos deles têm a ver com técnicas de leitura. Sendo assim, eu começo a dizer que no processo de ensino e aprendizagem, uma das tarefas fundamentais do docente é a transmissão e avaliação de conhecimento. Bem, o docente não deve preocupar-se apenas em lecionar e receber o salário no final do mês. É necessário que ele lecione e faça a avaliação do que tem feito. Nesta senda, como eu disse, o professor ou docente deve preocupar-se com o crescimento intelectual e integral do estudante, pois é por intermédio dos resultados obtidos pelos estudantes que ele deve autoavaliar-se. Se o professor vir que os seus objetivos, tanto específicos como gerais, não estão a ser concretizados, o mesmo deve mudar a sua metodologia de ensino e de avaliação. Se o professor usa, por exemplo, o método socrático, o método de exposição, chuva de ideia ou elaboração conjunta, e os mesmos não surtirem efeito, ele deve trocar a metodologia. É neste quesito, ou é nesta senda, que surge a presente aula aberta sobre técnicas de leitura de livro. Nós, funcionários ou docentes, temos constatado que muitos problemas relacionados ao fraco desempenho ou fraco aproveitamento acadêmico dos estudantes da instituição supracitada são causados ou são motivados pela falta de técnicas de leitura. Vamos lá. O que é isso então, a leitura? A leitura é um dos principais instrumentos de trabalho. Ela pode ser treinada e melhorada. É o que se diz: a prática faz a perfeição. Não obstante, a leitura é um processo cognitivo complexo de decodificar símbolos para extrair significados. É através de palavras ou símbolos que os autores ou docentes comunicam-se com os seus discentes ou leitores. O nosso nível de leitura evolui com a prática, tal como eu mencionei. E com o passar do tempo, nesse caso, isso só é possível
quando técnicas de leitura apropriadas são aplicadas ou postas em prática. Então, o que é isso, técnicas de leitura de livro? Elas são, ou seja, as técnicas são classificadas como métodos e estratégias que facilitam o entendimento dos textos. Sempre que o cidadão ou o leitor quiser estudar, entreter ou obter informações de várias áreas do saber, deve usar as seguintes técnicas que tornam a leitura mais leve. Pois, quando não existe técnicas de leitura, o estudante ou leitor lê palavras e não ideias. Não percebe a mensagem transmitida pelo autor. Então, vamos a isso. Eu selecionei aqui algumas técnicas de leitura, de livro, nesse caso. Primeira técnica, dominar a língua portuguesa. É essencial que o leitor tenha domínio da sua língua, digamos, da sua língua nativa. É impossível ler um livro em inglês e não sabendo e não ter domínio da língua inglesa. É impossível. Ter motivação intrínseca e extrínseca. Sem motivação não há aprendizagem. A motivação intrínseca é aquela que nos permite, ou seja, é a força interior. É a nossa força interior que nos permite realizar atividades. E temos também a leitura, ou seja, a motivação extrínseca, que é o impulso dado por outrem. É a motivação, também é considerada como, ou seja, é a motivação que é dada por alguém. Entre as duas, a mais importante é a motivação intrínseca, porque se eu não estiver motivado, eu não serei capaz de realizar qualquer coisa, por mais que o meu amigo, o meu professor ou alguém motive-me a fazer alguma coisa. Se eu não quiser aprender, não vou aprender. Se eu não quiser mudar um tipo de comportamento, eu não vou mudar, porque eu não quero. Vamos lá. Também a motivação, nesse caso, de forma geral, é de extrema importância, pois é o combustível que mantém acesa a chama da aprendizagem. Em palavras singelas, não há aprendizagem sem motivação. A seguir temos como terceira técnica, vamos lá, selecionar os livros a serem lidos. É necessário que o leitor ou estudante trace ou faça um plano de estudos das diferentes unidades curriculares, para não estudar ou ler por ler. Por exemplo, o estudante tem 5 ou 10 cadeiras. E imaginemos que ele queira estudar as 10 cadeiras ao mesmo tempo. Isso é impossível. Tem de saber, por exemplo, se tem língua portuguesa 2, deve priorizar esta cadeira. Usar a biblioteca física ou virtual do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente ou uma outra. Consultar os bibliotecários para melhores informações concernentes à requisição e à consulta de um livro. Caso o estudante, vamos lá, estamos a falar de estudante deste instituto, queira consultar um livro, por exemplo, de anatomia, deve consultar os bibliotecários que lá trabalham. Como exemplo, temos o colega Lino. O colega Lino pode dar melhores informações sobre a consulta do material, a localização do material nas estantes que estão na biblioteca. Como quinta técnica temos, antes de começar a ler profundamente um texto, o leitor ou estudante deve primeiramente fazer uma leitura prévia para familiarizar-se
ou para ter contato com o conteúdo. Isso é, o leitor deve fazer uma leitura prévia, como eu disse. Isto é, para ter noção do conteúdo né, que está no material ou no livro. Pois a leitura prévia permite o primeiro contato entre o leitor e a matéria. Depois de fazer a leitura prévia, aí sim pode fazer a leitura aprofundada. Como sexta técnica, temos, ao ler uma obra literária, comece pelo índice ou sumário para ter noção dos temas desenvolvidos nela. Isto é muito importante, porque o índice é no índice onde constam os temas desenvolvidos no livro ou na obra literária. Imaginemos que o estudante ou leitor, né, queira desenvolvidos na obra. O índice contém as páginas dos respectivos temas ou das respectivas matérias. Como exemplo, temos o livro Gramática, vamos lá, o livro de gramática, ou seja, a gramática moderna da língua portuguesa. Como podem ver, acho que conseguem ver o índice. Ok. Temos aqui a capa do livro ou da obra, né, literária, que é Gramática Moderna da Língua Portuguesa, no lado esquerdo. E no lado direito temos um índice. Como eu disse, é no índice onde encontramos os temas desenvolvidos com as suas respectivas páginas. Por exemplo, temos aí introdução, origem e evolução da língua portuguesa. Colegas, em que página está o ponto 1? Este ponto que eu disse há pouco tempo. Página? Exatamente. Isso significa que, se o leitor quiser estudar a origem e evolução da língua portuguesa, deve apenas consultar a página 23. A seguir, temos a gramática essencial, que é da autoria de Celso Cunha. Aqui, como podem ver, já a diferença. Na gramática moderna da língua portuguesa, aparece índice. Já nesta gramática essencial, né, que é da autoria de Celso Cunha, aparece sumário. Não vemos a paginação, né, mas vemos os temas desenvolvidos. Por exemplo, temos aí o primeiro capítulo, fonética e fonologia. A seguir temos som e fonema, fonética e fonologia, classificação dos fonemas, classificação das vogais, encontros vocálicos, classificação das consoantes, encontros consonantais e etc. Como sétima técnica temos ler em locais apropriados, tais como biblioteca. Os colegas podem muito bem ler aqui na biblioteca. Jardim escolar. Temos aí o espaço no outro lado da instituição. Casa silenciosa. Isto é, pode ser a nossa casa, mas desde que haja silêncio. Muita gente tem estudado, né, em casa, mas com música alta. Ou pode não haver música em sua casa, mas na casa do vizinho há música. Isso também atrapalha a leitura, atrapalha a aprendizagem. Ler na praia. A praia também é um local bom para lermos, né, certos conteúdos. A leitura deve ser feita nesses locais ou em locais que transmitam paz, para que o entendimento, né, ou seja, para que a aprendizagem flua com naturalidade. É necessário que o leitor, né, leia em locais calmos para que haja aprendizagem significativa e não mecânica. Oitava técnica: ler distante de aparelhos ou artigos que distraem
e perturbam o silêncio. Como exemplo, rádio, televisor. O computador e o telemóvel, né, caso queiramos utilizar, né, o computador ou o telemóvel, eles só devem estar ao nosso alcance ou ao nosso lado, caso queiramos fazer a consulta de um artigo ou de um conteúdo. Aí sim, caso não, eles devem estar distantes de nós ou do leitor. Vamos lá. O telemóvel deve estar no silêncio, claro, deve estar no silêncio, porque se ele não ficar, se ele não estiver no silêncio, por exemplo, eu estou aqui, estou a falar para vocês, estamos a partilhar esta aula, mas o meu telemóvel está no silêncio. Por quê? Se ele não estiver no silêncio, se alguém ligar para mim, eu poderei perder a atenção. Ahm, Estar distantes, ou seja, estar distante das redes sociais. Pois essas ferramentas de uso virtual causam distração. Há muita gente que fica na sala de aula, mas com o telemóvel ligado. O professor está da aula, mas o estudante está sempre no telemóvel. Sempre no telemóvel. Sempre no telemóvel. Então, o que é que o estudante veio fazer na instituição? Se for assim, fique em casa, navegue melhor em casa. Então, como exemplo, temos Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, não mencionei aqui, beber sumo, chupar um gelado, etc. Devemos fazer pausa, o leitor deve fazer pausa e estabelecer limite de páginas. Por exemplo, estou a ler, este artigo. Durante esta semana, eu tenho de ler, por exemplo, 10 páginas por dia. E não ler só por ler, para depois dizer ao amigo que leu um livro ou uma obra literária em um dia. Não, isso é erro. O leitor fazendo isso está a mentir-se. Tal como eu disse, o cérebro não é um órgão de ferro. Ele não deve ser forçado. Deve descansar para que assimile com naturalidade. Como exemplo, conheço amigos que durante, durante algumas provas passaram a noite toda na biblioteca a ler. O que é que aconteceu? No dia da prova, dormiram. São as famosas diretas. Em Portugal é muito comum as bibliotecas, ou seja, as bibliotecas estão sempre abertas. Estão sempre abertas. Estão sempre à disposição dos estudantes. Então, se a pessoa, tal como eu disse, o cérebro cansa, cansa. Então, é necessário que o estudante ou o leitor faça pausas e estabeleça limite de páginas. Vamos lá. 11ª técnica. Ler com atenção. Isso é, não ler com pressa. Não ler com pressa, ler com atenção. Para compreender um texto, é essencial que o leitor, né, ou que o estudante leia cada parágrafo com calma. 12ª técnica. Ler em sítios com boa visibilidade. Isto é para quê? Para que a saúde visual não seja danificada ou afetada. Há muita gente que lê à luz de vela. Faz mal, tá bom, quer aprender, quer estudar, mas este tipo de leitura faz mal. Porque o problema pode não aparecer hoje, mas com o passar do tempo, daqui a uns 10 anos, daqui a uns 5 anos. 13ª técnica. Evitar ler quando estiver triste, esfomeado, sedento, etc. Pois esses estados causam distração. Eu estou aqui a falar para vocês.
Se eu estiver nesses estados aqui, eu posso desviar a minha atenção e pensar, por exemplo, na comida. E não comi, poxa, estou com fome. Não. Assim não há aprendizagem, pois a nossa atenção está numa outra coisa, não está no material que está em nossa posse ou que estamos a ler. 14ª técnica, dialogar com o conteúdo ou com o mestre mudo, o famoso livro. Isto é para quê? O diálogo ou a comunicação com a matéria facilita a compreensão da mesma, pois permite o leitor a não se limitar a aceitar tudo o que lê. Não é o facto por exemplo, o doutor Jeff ter escrito um livro, né, sendo ele mestre, que o estudante ou leitor deve aceitar. Não. Deve ler e fazer perguntas, deve auto-perguntar-se. Principalmente quando há disparidade, ou seja, ou quando mais de um autor falam do mesmo conteúdo e as ideias ou os pensamentos divergem. Não, deve perguntar-se. Por exemplo, nós aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Se uma outra pessoa disser que 1 mais 1 é igual a 20, nós temos de aceitar ou devemos contestar, colegas? Devemos contestar. Por quê? Há divergência de ideias, há divergência de saber. Então, é isso. E não só. O estudante ou leitor aprende melhor quando faz perguntas. Não deve limitar-se. Prontos. Sócrates, né? Sócrates disse que a dúvida, tal como eu mencionei aqui, que a dúvida é o princípio da sabedoria. E vem mais ou seja, e consultas mais um filósofo ou um pensador que diz uma outra coisa. Então aí deves contestar para saber qual é o conhecimento verídico. Vamos lá. O leitor deve questionar sempre que tiver dúvida, porque a dúvida, tal como eu mencionei, é o princípio da sabedoria. Sem dúvida não há aprendizagem. Muitas das vezes, quando os professores estão na sala de aula a transmitirem os conhecimentos de diversas áreas do saber, fazem certas perguntas. E há estudantes que, por mais que tenham dúvida, não fazem pergunta. Agora, a questão é, o estudante não faz ou não fez perguntas porque entendeu a matéria ou porque não entendeu a matéria? Essa é a questão. 15ª técnica. Ler várias vezes o mesmo parágrafo e não avançar quando tiver dúvida. Leia várias vezes. Consulte outras obras. Consulte a internet para ver filósofos, ou seja, para ver autores que falam sobre o mesmo tema ou o mesmo conteúdo. Porque o conteúdo ou as ideias de um pensador ou de um autor podem ser difíceis, mas de um outro autor, né, nesse caso, os conteúdos podem ser fáceis. 16ª técnica. Em caso de dúvida, o leitor deve consultar um professor ou um colega que tenha entendido a matéria. E o leitor ou estudante deve evitar pensar que os outros, né, os colegas, são mais inteligentes que ele. Não, não é isso. Todo mundo é inteligente. A diferença é que, ou seja, a diferença está no desenvolvimento das habilidades cognitivas. O ser humano é inteligente por natureza. Agora, cabe a ele ou aos seus pais desenvolverem ou ajudarem, nesse caso, o leitor ou o filho a desenvolver as mesmas habilidades. Porque a partir do momento que tu dizes que o cicrano é mais inteligente do que tu, aí estás a baixar a tua autoestima. E dificilmente aprendes assim, com esse tipo de pensamento. Tu deves dizer, pá, pronto, agora não consegui, nesta altura não consegui, mas depois eu poderei conseguir.
Porque a leitura também deve ser feita em momentos exatos, não pode se ler só por ler. Não. Vamos lá. Tal como eu disse, né, só para não ser repetitivo, segundo a pedagogia, o ser humano possui diferentes estilos de aprendizagem. Há estudantes que percebem o conteúdo no momento em que o professor transmite os conhecimentos. E há estudantes que percebem só depois, tipo, depois de um mês, depois de uma semana. Isso é que é a longo prazo. Como 17ª técnica, ou sétima, 17ª técnica temos ler ou ter um dicionário físico ou eletrônico. É essencial. É essencial. Por quê? Porque durante a leitura, o estudante pode encontrar ou pode deparar-se com palavras ou vocábulos difíceis. Então, o dicionário vai facilitar o entendimento. Por exemplo, o estudante, né, está habituado a ouvir a palavra estudante e não discente. Caso ele encontre esta palavra no dicionário, ou seja, caso ele encontre esta palavra no conteúdo, poderá estar baralhado. Discente, discente não é o quê? Pois ele não sabe que discente é sinônimo de estudante. Ahn, Sintetizar as ideias principais do texto é necessário. Fazer resumo. Destacar os temas e assuntos principais abordados no livro. Usar marcadores de cores diferentes. Identificar palavras-chave à medida que lê. É necessário. Num conteúdo ou numa matéria, há sempre pontos chaves. Há sempre pontos chaves. Por mais que o estudante ou leitor, né, não leia aquela matéria por um bom tempo, né, caso pegue no resumo, aí poderá ter noção do que a matéria, né, aborda. Como exemplo, temos aqui, né, ler conteúdos e dialogarem. E há duas partes onde é silêncio total. Eu estive nesta secção. Como podem ver, eu marquei alguns pontos nesta obra. São pontos chaves. E usei diferentes marcadores, nesse caso, marcador verde e cor de laranja. É necessário fazer, mas também, atenção, isso aqui não deve ser feito em qualquer livro. No livro requisitado na biblioteca, não. Só deve ser nos livros ou em livros pessoais. Da biblioteca, não. Porque o da biblioteca é institucional, é para todo mundo, é para todos os estudantes. Então, no material que é de consumo público, o estudante ou leitor não pode fazer estas marcações. Deve apenas ler e fazer o resumo numa folha à parte. Não ler sob pressão. Muitos estudantes têm o hábito de acumularem conteúdos. Erro. Acumula conteúdo e quando as frequências ou as provas estão próximas, o estudante quer ler né, a matéria das diferentes unidades curriculares ao mesmo tempo. Erro. O estudante vai decorar, não vai aprender. Nesse caso, não será aprendizagem significativa, será aprendizagem mecânica. Erro. E não só, o estudante ou o leitor deve ler sempre que for necessário. Isso é para quê? Isto é porque a leitura constante cria o hábito de leitura. E criando o hábito de leitura, o leitor ou estudante obtém mais conhecimentos. Quanto mais ler, melhor compreenderá os conteúdos. A leitura constante amplia o vocabulário, amplia a imaginação do leitor ou do ser humano em si, aumenta ou amplia
a criatividade. E com tudo isto, o leitor melhor compreende ou compreenderá a vida. 20ª técnica: não ler sob efeito de álcool ou drogas. Erro. Há estudantes que aparecem nas instituições embriagados. Não é necessário o estudante cair. Nós conseguimos notar, por intermédio de drogas leves ou pesadas, tipo cigarro yes ou liamba, afetam negativamente o funcionamento do cérebro. No entanto, se o Ministério do Interior, né, diz que se não beber, não conduza, e se conduzir, não beba, a advertência ou o conselho do Ministério da Educação é: se beber ou consumir drogas, não estude, fique em casa, descanse. É melhor. Por quê? Poderás causar confusão na escola. Vais lutar na escola, vais lutar com teu professor, com teu colega. Vais dormir na sala de aula, vais jogar. E nós sabemos, né? Nós sabemos que o mundo virtual ou o mundo tecnológico está muito avançado. Aqui, pequena coisa, olha, te filmam. Está aí nas redes sociais. Não fica bem. Agora, se ficares em casa, quem vai te filmar em casa? Ninguém. Fique no teu quarto, descanse. Aqui estarás no Facebook, Instagram. Agora muita gente tem sede de partilha, tem sede de comentário, tem sede de like, vai te partilhar para promover a sua página. Para finalizar, temos a conclusão, onde eu digo que os estudantes só conseguirão ultrapassar algumas dificuldades acadêmicas com o auxílio dos seus docentes. Há dificuldades que os estudantes não conseguem ultrapassar sozinhos. É necessário que consultem os seus docentes ou professores. Professor, não tá, tenho dificuldades em entender o conteúdo de anatomia. O que é que eu faço? O professor poderá dar essas técnicas que eu estou a passar. Outro sim, aula dessa tipologia é indispensável nas suas vidas, nesse caso, na vida dos estudantes, porque muitos deles, além de problemas relacionados com a leitura, também cometem muitos erros ortográficos. Cá na instituição ou né, em instituições de nível superior, ou seja, o estudante universitário, estudantes universitários, que nem sequer sabem conjugar o verbo querer, confundem a primeira pessoa do singular com, com a terceira pessoa do singular. Eu quero, tu queres, ele quer. Mas há pessoas que falam ele quero, ela quero. Vamos lá. Erros mais comuns. Esses erros aqui aquecem minha cabeça. Erros mais comuns. Vamos lá. Por exemplo, o estudante quer fazer um trabalho de história. E escreve história não como substantivo, mas como área do saber, com H minúsculo. Está errado. Está errado. É necessário que o estudante, né, tenha bases de técnica, essa técnica de leitura, mas de técnica de escrita. É necessário. Pois o estudante de ensino universitário não pode cometer esses erros. Deve estudar sempre, deve ler sempre, para obter mais conhecimento. Porque hoje é estudante, amanhã estará, né, no mercado de trabalho. Aí é complicado. Tudo sobre técnica de leitura. E acabo por aqui. Muito obrigado.
Acho que deve ser o momento de perguntas. Caso alguém tenha algumas questões, está à vontade, pode expor. Yeah. Acho que vai passar o microfone. Deve saber, por exemplo, agora vou limpar a casa. Depois vou estudar. Então, aquela hora planificada por ti só deve ser mesmo para estudo. Tal como eu mencionei, o estudante não pode ler quando estiver ansioso, triste. Não pode. Deve ler quando estiver com a cabeça fria, quando estiver disponível, só mesmo para leitura. Acho que consegui satisfazer a sua dúvida. Yeah. Boa tarde a todos. Boa tarde. Respondo por João Morronga. Sobre o que foi dito, tenho uma questão por fazer. Eu pessoalmente não consigo ser fiel no sumário ou da matéria que eu pretendo, que me interessa em ler. Muitas das vezes entrei nesta biblioteca da instituição com um tema já a partir de casa que eu estarei lendo, mas eu não sei se é curiosidade ou ansiedade que toma conta de mim. Acabo não simplesmente sendo fiel naquilo que me trouxe à biblioteca. Leio, mas nem por isso estarei só lendo o sumário que me trouxe à biblioteca. Ok. Tenho lido mais, Uhum. procuro mais ler alguns outros sumários, no caso, e muitas das vezes percebo que isso tem me distraído até certo ponto. Acabo saindo lá meio exausto e com o objetivo mais ou menos não alcançado. Então, gostava de saber se há uma técnica para essa situação. E muito obrigado. Obrigado pela sua questão. Bem, em palavras singelas ou miúdas, eu devo dizer que o estudante ou o colega, pois estamos numa academia, deve saber dividir a atenção. Deve ser mais conciso ou deve ser mais objetivo. Vais para a biblioteca ou estás em casa, queres ler um conteúdo, é mesmo só aquele conteúdo. Se é biologia, é mesmo só biologia. Por quê? Se tiveres materiais didáticos de várias áreas do saber e querer lê-los ao mesmo tempo, fica difícil. Fica difícil. Razão pela qual, tal como eu mencionei, o estudante deve elaborar um plano de estudos para saber que matéria, né, tem prioridade, para não dividir as atenções. Está na biblioteca, pega um conteúdo ou por exemplo, pega um material sobre didática, depois pega sobre biologia, depois pega muitas áreas do saber, assim é complicado aprender, porque é o que se diz. É o que se diz na linguagem popular. Um cão não deve levar dois ossos. Não pode. Devemos fazer as coisas uma de cada vez. Assim, teremos êxito naquilo que fazemos ou pretendemos fazer. Acho que pode satisfazer a dúvida do colega. Yeah. Obrigada pela oportunidade. Sim, Chamo-me de Paulina. De dizer que leitura é vida. exatamente. Quem não lê não vive. E falando de viver na leitura, eu tenho uma questão. Exato. Mas antes da questão, eu gostaria aqui de dizer acerca do 14º ponto. Ponto. Ok, deixa eu só voltar. É dialogar com o conteúdo, Uhum. sobretudo aceitar. Exato.
aceitar o que se lê. Uhum. Nem tudo se lê. Se deve aceitar, dialogar com o conteúdo. Uhum. O que torna aceitável, o que torna motivacional num livro Sim, são os argumentos. exato. O professor deu o exemplo de se alguém nos aparecer que 1 mais 1 é igual a 3, se ele tiver argumento suficiente para convencer o meu juízo que 1 mais 1 é igual a 3, eu aceito. Aceita. O argumento faz a aceitação. Senão não teríamos muitos livros Uhum. por este mundo. Senão não teríamos muitas edições. Mas é o argumento que faz o livro. Se tiver argumento suficiente, eu aceito. Argumento suficiente que consiga convencer. Ok. A pergunta é: Uhum. quais são as desvantagens de uma leitura ou de um texto mecânico, de uma leitura ou de uma aprendizagem mecânica? Porque muitas das nossas negativas Uhum. nas instituições são frutos de leituras mecânicas. Exato. E até que ponto os professores têm ajudado os alunos a terem uma leitura saudável, uma leitura natural? Ok. Eu não vou me prolongar. Tocando na leitura ou na aprendizagem mecânica, né? Nesse caso, as desvantagens da aprendizagem mecânica, é isso? Bem, a aprendizagem mecânica pode ajudar o leitor ou o estudante por um tempo determinado. Por quê? A aprendizagem mecânica é o quê? É fruto da decoração. Tudo que o ser humano decora, a qualquer momento esquecerá. Porque aquilo é uma aprendizagem forçada. A aprendizagem deve ser significativa, deve ser natural. Não, por exemplo, nós crescemos, digo mesmo nós crescemos, digamos, aprendemos por intermédio de porrada. Há coisas, por exemplo, por intermédio de porrada. O filho ou estudante, né, tá a ler ou tá a estudar e não está a assimilar. O pai chega, até agora nada, o seu X, porrada. Para já isso não é saudável para o cérebro, não é saudável. Até por mais que o aluno, claro, o aluno aí vai fazer o aluno ou filho vai fazer um esforço para perceber aquele conteúdo para que o pai não o bata mais. Mas, num certo tempo, ele vai esquecer aquilo. Vai esquecer aquilo. Razão pela qual a melhor aprendizagem é mesmo a significativa. Porque há coisas que nós aprendemos há 20 anos, até agora sabemos. Tipo definição do que é do esqueleto. Colegas, quem já esqueceu essa definição? Acho que todo mundo aqui sabe que o esqueleto é o conjunto de ossos que sustentam o corpo humano. Nós vimos isso aqui, por exemplo, eu vi naquela época, acho que era Ciências da Natureza. Isso foi há muito tempo. Foi há muito tempo. Eu já estou, bem, não vou dizer a minha idade, mas, bem, foi mesmo há muito tempo. Até agora eu sei. Mas há coisas que eu já não sei, já não lembro. Então é por aí. Agora, outra questão diz respeito a até que ponto os docentes, né, têm ajudado na aprendizagem significativa dos estudantes. É isso? Bem, até que ponto? Um dos pontos é a iniciativa desta aula sobre técnicas de leitura de livros. Porque, tal como eu mencionei, os docentes, né, ou nós, constatamos que o fraco rendimento ou fraco aproveitamento acadêmico dos estudantes desta instituição, bem, estou a ser específico, mas se for de forma geral, né, os estudantes de outras instituições. Nesse caso, esses problemas estão relacionados à falta de técnicas de leitura. Não só de livro, de leitura
no geral. Então, essa iniciativa ou esta aula aberta já, digamos, é uma ajuda dos professores. Acho que é por aí. Não sei se consegui satisfazê-la. Ok. Cheia de livros e um local calmo que pode ser utilizado a todo momento para poderem ler. E hoje nós todos docentes somos desaconselhados a utilizar fascículos que muitos deles são retirados da internet. Somos aconselhados a utilizar os livros da instituição e poder partilhar com os nossos estudantes. E há também o problema, né? É verdade, dos nossos estudantes que diz respeito ao hábito de leitura. Os nossos estudantes não gostam muito de ler livros, então é algo que também temos envergado esforços para criar essa vontade, embora um pouquinho tarde nos nossos estudantes. E eu também gostaria de abordar um pouquinho o que o colega disse aí há pouco tempo, né? A dificuldade que tem de Bem, tem concentrar-se, né, nos sumários que leva à biblioteca, às vezes, que é para poder estudar. É um problema normal, a princípio. Todos nós já caímos nessa. E é preciso, como vimos aqui nas técnicas de leitura, olhar para aquilo que é o ambiente que escolhe para poder estudar, por exemplo. Suponhamos que quer estudar na biblioteca com um sumário já determinado desde casa, né? Que não pegar um livro que aborda aquele assunto e ler em casa. Porque aqui você tem 30 livros falando da mesma coisa. E se calhar vai tentar descobrir tudo no mesmo dia, na mesma hora. Então, que tal pegar o livro e ler em casa? Há também a gestão de tempo. Quanto tempo tens para ler? Quantos dias por semana você lê? Se tiver só um dia para ler, então é claro que quando chegar na biblioteca vai querer ler todos os livros. Então há necessidade de se gerir o tempo, né? Hoje eu vou ler durante 1 hora, então vou ler só esse tema, que é para não acabar saindo da biblioteca com desinformação ao invés de se informar. São algumas coisas que me ajudam. Então, se utilizar as técnicas, talvez eu possa ajudar também. Eva Maria Lacato, ela fala sobre a metodologia de investigação científica, fala sobre isso, é o título do livro. E Eva Maria Lacato, ela diz os tipos essenciais de leitura, talvez de viagem, no momento em que tu não tens nada a fazer, e é um tipo de leitura na qual ajuda muito o estudante, há que se fazer aqui uma menção, ajuda muito o estudante a ter aquele gosto, amabilidade de leitura, porque ela incentiva cada vez mais, porque a pessoa se disponibiliza para que então possa então ter aquela leitura. Agora, o outro elemento que é a leitura informativa. Esse tipo de leitura informativa, como é que acontece? Acontece no momento em que o indivíduo ou o estudante normalmente deve fazer a seleção sobre que tipo de informação ele precisa. Imaginemos que estamos no momento em que o nosso presidente, né? Nosso presidente foi lá na China fazer uma visita e normalmente eu, como estudante, Emanuel, curso de Sociologia, ao buscar essa temática, eu devo saber o que levou o senhor presidente a ir lá na China, tudo mais, informações relacionadas a este caso, a este acontecimento. Então, dá-se o tipo de leitura informativa. Agora, quanto à leitura formativa, leitura formativa, é uma leitura que é muito centralizada, a leitura formativa, muito centralizada. E é que se fazer aqui um paralelo entre as duas perspectivas. O estudante aqui busca aquilo que é um dos valores do... É muito importante isso. É muito importante isso. A sua área de especialização, e muito bem o senhor coordenador pode fazer uma menção sobre isso, de que é importante nós buscarmos os livros que vão de acordo à nossa grelha curricular.
Porque só assim que nós conseguimos então nos especializar e termos embasamento suficiente naquilo que nós pretendemos ser futuramente. Exato. E fazendo aqui as duas menções que eu acabei de destacar, o estudante intelectual, é claro que há mesmo uma diferença. Por que uma diferença? Porque há que se notar que o estudante é aquela pessoa que na qual passa o que já foi dito, passa o que já foi escrito. O estudante está na sala de aula, podemos até mencionar também como aluno, pode ser que passe por 3 fases. Ele o material já está exposto e ele acaba por sublinhando, fazendo tudo mais, mas ele não produz, não produz. E quem é que produz? Que produz é o intelectual. Aí há a diferença entre o estudante e o intelectual. O intelectual, ele produz. E eu digo que o Inácio Valentim, ele também já faz menção sobre esses aspectos. É importante, como estudante do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, não só das outras instituições, é importante nós buscarmos a tendência de não ser simplesmente estudantes, Exato. mas sim buscarmos a tendência de sermos intelectuais. E eu poderia terminar mesmo com a frase que vem dizendo um dos presidentes antigos da África do Sul, Nelson Mandela, Exato. digo eu. Ele dizia que se tu quiseres guardar o teu dinheiro, guarda em um livro. Por quê? Porque o africano não gosta de ler. O africano não gosta de ler. E uma vez em que o africano não gosta de ler, quando tu guardares o teu dinheiro em um livro, tu vais encontrar do jeito que tu encontrar, do jeito em que tu guardaste. Muito obrigado. Nada. Yeah. Não sei se há mais perguntas. Boa tarde, senhor professor. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssimos colegas de painel. Eu sou Manuel Cabanga, estudante do curso de Contabilidade e Finanças. E gostaria de já agradecer ao professor pela iniciativa. É de salutar essa iniciativa e falar de leitura é bastante, pois a leitura é um exercício de almas elevadas. Exato. Durante a sua explanação, o professor falou sobre não há aprendizagem só sem motivação. E eu queria saber se nós aprendemos com base na motivação ou na necessidade. E se a resposta for com base na motivação, eu queria saber quais são alguns procedimentos, algumas técnicas que nós poderíamos adotar para que eventualmente pudéssemos aumentar a nossa motivação intrínseca, que eu entendo que é motivação interna, que vem de nós. Exato. Em suma, a minha questão é essa. Esta. No meu ver, e com base nos conhecimentos que obtive nas classes anteriores, eu digo que é mais bem, até que o leitor, né, ou estudante pode ter necessidade, mas se não tiver motivação, não haverá aprendizagem ou concretização do objetivo. Imaginemos que eu gosto muito de dar exemplo, mas se eu não tiver motivação intrínseca, principalmente a intrínseca, eu não vou aprender. Não vou aprender. Por quê? Porque o ponto de partida deve ser mesmo nosso. Por isso é que nós vemos, ou eu vejo, mas vamos falar nós, né? Nós vemos cá mesmo na instituição. Esta é uma instituição privada, até nem que fosse estatal. Alguém paga, ou seja, alguém paga, por exemplo, paga os nossos estudos. E há pessoas que, digamos, estão cá por obrigação. E muitos desses que estão cá por obrigação não obtêm sucesso, não rendem. Porque dizem que estão aqui porque o pai obrigou-o a candidatar-se ou a matricular-se em um curso que não é do seu gosto, não é do seu agrado. Então, pai, vai gastar dinheiro, o filho, o estudante, vai gastar esforço e não vai aprender, porque ele não quer aprender, ele não está motivado. Ele próprio não diz, estou aqui na instituição, por exemplo, licenciatura,
tenho de fazer 3 anos, ou seja, tenho de fazer X anos aqui na licenciatura, né? Vamos lá, é só ver, vejamos, ele vê o pacote, né? Vê o pacote da formação, vamos lá, acho que devem ser 5 ou 4 anos. Então, ele vê, né? Vê o pacote, mas não fica preocupado com aquilo, porque sabe que o pai está aí, o pai vai sempre pagar. Então, se ele fica na instituição durante 90 anos, isso não é com ele. Por quê? Porque não é ele que está a pagar a formação, é o pai, mas ele não está motivado. E não é, isso não acontece com todo mundo. Não. Aqui pessoas que, né, as suas formações são pagas pelos pais, né, encarregados de educação, tios, irmãos, e estão aqui né, a caminhar bem. Por quê? Porque têm motivação. Tem motivação, tem juízo. Motivação também é juízo. É juízo. Não é como muitos estudantes que os pais dão dinheiro da propina, desviam dinheiro. Vê amigos na placa, né? Como falamos na linguagem vulgar, pá, pega no dinheiro da propina, quer impressionar os amigos, gasta todo o dinheiro aí. E depois, não faz prova, né? No momento de prova, não faz prova porque não tem as propinas regularizadas. Então, é por aí. Eu penso que consegui satisfazer a sua questão. Yeah. Acho que a estudante aqui quer fazer perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Chamo-me Alcina Maria Pascoal. O que eu tenho para dizer não é bem uma questão. Exato. É mais tipo um Enquanto- pedido, umas dicas que eu Ah. gostaria de receber. Sim, Talvez já não tenha mais oportunidade de participar de uma conferência como essa exato. e talvez já não haverá mais momento que eu possa receber as dicas que eu quero. E eu acho que eu tenho, não sei se é bem um problema, mas eu não consigo fazer as minhas leituras na biblioteca. Não consigo. Mesmo quando é em casa não consigo fazer perto de alguém. Ok. Tem que ser mesmo num local onde só esteja eu. Mesmo que a atenção da pessoa que está perto de mim, mesmo que a atenção dela não esteja voltada para mim, mas eu não consigo me concentrar. Também vou ficar distraída a olhar nessa pessoa, mesmo que não tenha nada de eu. E eu gostaria de saber se o doutor tem algumas dicas que eu possa usar, que para me perder esse costume que eu tenho, para que eu possa conseguir fazer as minhas leituras na biblioteca. Pronto. Tal como eu havia dito, segundo alguns pedagogos, o ser humano tem diferentes ritmos de aprendizagem. Com isso eu quero dizer que cada pessoa, né, ou cada ser, tem uma forma de aprender. Por exemplo, se eu consigo ler na biblioteca, se eu consigo ler, né, reter conhecimento na biblioteca, a colega pode não conseguir. Por quê? Porque nós temos estilos de aprendizagens diferentes. Tal como mencionou, consegue ler quando está sozinha, quando está isolada. Pronto. Então, esse aqui é um dos ritmos de aprendizagem da colega. Ainda bem que a colega já identificou isto. Ainda bem que já identificaste. Isso significa que, né, por mais que tu venhas para estudar na biblioteca, não vais conseguir. E isso é muito normal, porque o ser humano é único. Nós somos diferentes. Até os gêmeos são diferentes, por mais que eles, né, por mais que sejam parecidos, eles têm particularidades, têm individualidades. Então nós, né, nós seres humanos, somos seres individuais. E cada um, né, nesta linha de pensamento, ou nesse contexto, cada um tem a sua forma de aprendizagem. Há pessoas que conseguem, há pessoas que aprendem ouvindo música. Tá com livro, está com material didático, está ouvindo música, está a ler. Consegue aprender. Mas há pessoas que não conseguem, porque a música tira o foco.
causa distração. Então é isso. Então é necessário que nós nos conheçamos. É necessário que nós conheçamos as nossas particularidades. Eu já ouvi relato de pessoas que disseram, porque não disseram diretamente para a minha pessoa, que conseguiam ler sob efeito de álcool ou de droga. Também, para quem já passou na escola de condução, já ouviu, né, que muita gente diz que consegue dirigir o automóvel quando está sob efeito de drogas leves ou pesadas. Até por mais que a pessoa consiga, é prejudicial. É prejudicial. Então é necessário que nós, né, saibamos as nossas particularidades. Eu devo dizer à minha pessoa, pá, Boaventura, tu consegues aprender quando estudas sozinho. Então já devo saber isso, para evitar gastar esforço e tempo, né, lendo em ambientes onde há muita gente. Até por mais que tu tenhas foco, as outras pessoas vão te distrair. Porque nem todo mundo que vai para a biblioteca ou vai para o jardim tem o mesmo objetivo. Sai de casa, despede que vai para a escola, mas aqui não estuda. Fica a fazer barulho. Isso, o tal barulho causa distração. Eu também sou uma pessoa que consegue estudar, né, em sítios isolados. Estudar, consigo só em sítios isolados. Agora, escrever alguma coisa que eu já tenha pensado, posso estar no barulho. Porque eu já tenho aquilo na mente. Então, aquilo é o quê? É retirar conhecimento da mente para o computador ou para a folha. E não do computador ou do material didático para a mente. Não, é diferente. Em palavras singelas, é isso. O ser humano é único, né? E tem, ou seja, é único, tem suas individualidades. Então é necessário que nós nos conheçamos. É isso que eu tenho a dizer. Acho que já não há questões. Sou Ornelas Diogo. Aham. Sobre as técnicas de leitura, deu para perceber normalmente. E no segundo ponto, no que diz respeito à motivação, sabemos que a motivação intrínseca, como já foi dito, é aquela que vem de nós. Exato. Certo? E nessa mesma senda, nós sabemos que temos professores na nossa instituição que não transmitem motivação, não dão motivação aos seus estudantes. Ok. Certo? E nesta perspectiva, no meu ver, eu vejo que esta perspectiva é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem, porque há professores que obrigam os estudantes a decorarem. Porque você vai fazer uma prova, é submetido a uma prova que o professor pergunta o que é isto. Você vai responder consoante o teu entendimento, mas ainda assim, na correção da prova, ele dá negativa. Então, isso praticamente retira a motivação. Então, é mais praticamente uma... Como é que eu posso dizer? Uma forma, tipo, de o estudante estar conciso naquilo que vai fazer, porque é muito importante e sendo que esta é uma perspectiva que transmite pelo menos a boa qualidade do ensino e aprendizagem, então gostaríamos que isso mudasse. Fizeste um bom reparo, porque além da transmissão de conhecimento, é necessário que o docente ou professor motive os seus alunos. É necessário que haja motivação. Porque se o professor, por exemplo, há professores que desmotivam, chamam os alunos de burros, isso desmotiva. Não, agora se o docente, né, mudar a perspectiva, se ele mudar o discurso, se ele disser, né, estudantes,
vocês tiveram pouco aproveitamento, por exemplo, nesse semestre ou nesta prova, mas na próxima espero que vocês consigam, né, ter boas notas. Isso motiva. Isso motiva. Então é necessário que os professores motivem os seus estudantes. É como em casa. O pai não pode chamar o filho de burro. Não pode, porque o filho do vizinho eliminou todas as cadeiras, o seu filho, né, eliminou apenas uma cadeira. Não, não pode. Deve sentar com o filho e saber o que é que se passa. O que é que se passa. E motivá-lo. E não fazer comparação, porque a comparação também baixa a autoestima. Se o pai disser que o filho do cicrano é mais inteligente do que tu, bem, aí o pai, de certa forma, estará a matar a autoestima do seu filho. Então é necessário que haja motivação. Né? Uma vez que estamos aqui na academia, estamos a falar né, de técnicas de leitura de livro, é necessário que haja motivação. É por aí. Yeah. Só para terminar, eu quero dizer que o estudante, né, aqui isso já é nível superior, ensino superior, o estudante deve ser autodidata. Isto é, não deve depender simplesmente do conteúdo ou dos conhecimentos transmitidos pelo docente, não. Ele deve ser autodidata, não deve ter apenas tempo ou internet para estar nas redes sociais. Não, deve reservar um tempo para fazer investigação acadêmica. Hoje falamos do tema X, vou investigar. Tenho dúvida aqui, vou investigar. Tá bom. Para isso também faz com que o estudante tenha dúvida ou tenha contributos para a aula. Agora, se o estudante depender simplesmente do que o professor transmite, ele fica limitado. E sempre que o professor perguntar dúvida, contributo, ele ficará calado. Em suma, é isso. Acho que terminamos por aqui. Sim. Muito obrigado, professor. Nós terminamos mesmo. E queremos agradecer a presença de todos e de outros que já saíram, para dizer que esta é a segunda sessão de formações ou de cursos de curta duração. E teremos mais uma no dia 21. Só que essa vamos falar de outra coisa. Vamos falar de técnica de redação. Nós começamos com essa de técnica de leitura de um livro e vamos seguir com outra que tem a ver com técnica de redação. Essa será também neste mesmo lugar, na quinta-feira, à mesma hora, às 14h30. Por favor, quem quiser participar, o convite está aberto para todos. E muito obrigado para todos. Yeah.